Eu disse que eu ia voltar com mais um vídeo envolvendo a revisão da vida toda e os seus mitos. Pois bem, aqui eu estou para tratar disso. Antes de eu falar dos mitos, eu quero pedir para vocês que eventualmente estão vendo isso aqui e não são inscritos nesse canal, que considerem se inscrever por aqui. Não custa nada para vocês, me ajuda, o canal é pequeno, estou no começo e vocês poderão dizer no futuro que chegaram aqui quando tudo ainda era mato. Muito bem. Dito isso, vamos direto aos pontos. Porque esses mitos são propagados principalmente pela Previdência Social, que, é claro, tem um interesse óbvio financeiro no processo. É o governo, o INSS quer gastar o mínimo possível. Mas, infelizmente, a gente vê alguns outros mitos também que podem induzir vocês que estão me assistindo ao erro. Vamos lá, vamos tratar de cada um deles. Deixe-me mostrar aqui, por favor, a minha tela e falar diretamente desses mitos. Bem, vamos começar por esse. O INSS começa, dentro do processo da vida toda, da revisão da vida toda, inflando o número de benefícios que poderiam ser revisados, dizendo que cerca de 56 milhões de benefícios poderiam passar por esse filtro da revisão, o que traria um impacto financeiro enorme para os cofres públicos. Não é verdade, porque nós nem temos 56 milhões de benefícios ativos, tá, gente? A gente tem cerca de 36, 37 milhões de benefícios ativos e o INSS, para chegar nesse número de 56 milhões de benefícios, ele considera benefícios que já estão extintos, benefícios temporários, como auxílios-doença ou salário-maternidade, considera benefícios suspensos, considera aposentadoria por idade rural, que é salário mínimo sem contribuições, então não vai ter repercussão financeira nenhuma porque não tem contribuições, considera benefícios decaídos, isto é, aqueles que foram concedidos há mais de 10 anos e que não tem como entrar na revisão da vida toda, e também benefícios que estão com o seu valor no teto da Previdência. Ora, se eu já recebo o teto, logo eu não tenho como ter nenhuma melhora financeira do meu salário. Bem, do outro lado, do lado da verdade, cálculos muito sérios, que também estão dentro do processo da revisão da vida toda, estimam que cerca de 2,5 milhões de benefícios poderiam, em tese, ser revisados. Isto é, eles preenchem os requisitos para a revisão. Mas atenção, não significa dizer que esses 2,5 milhões, apenas por preencherem os requisitos para a revisão, poderiam ser julgados procedentes e que teriam, portanto, efeitos financeiros. Não. Grande parte desses benefícios simplesmente não produz efeitos financeiros. Eu mesmo aqui no meu escritório fiz muitos e muitos cálculos que não reproduziam nenhum efeito financeiro, porque as contribuições anteriores a julho de 94 daquele trabalhador ou daquela trabalhadora eram muito pequenas, e mesmo a gente convertendo a moeda, ou eram poucas contribuições, enfim, trazendo a valor presente, não produzia nada de efeito financeiro no benefício atual desse trabalhador ou dessa trabalhadora, agora aposentado. Então, primeiro mito jogado por terra. Vamos para o segundo. Eu falei um instante atrás do impacto financeiro. O INSS estima cerca de 360 bilhões em 10 anos. Claro, né? Se eles pegam números inflados já no início, é claro que eles acabam inflando também o valor a partir dessa premissa equivocada. Não se sabe se o erro do INSS foi por cálculos mal feitos ou por outra coisa. A conclusão fica por vocês aí. As estimativas mais corretas é que cerca de 400 mil benefícios dentro desse contingente de 2,5 milhões que podem ser revisados vão ter efeitos financeiros. Mas, se esses 2,5 milhões que preenchem os requisitos da revisão tivessem efeitos financeiros positivos, nós teríamos um impacto na casa de 18 bi e não 360. Outro mito jogado por terra, portanto. Aliás, eu quero dizer para vocês que não é a primeira vez
que o INSS usa esse tipo de argumento dentro de um processo judicial. Há alguns anos atrás, a gente teve uma revisão previdenciária que também acabou lá no STF, chamada de revisão do artigo 29. E o INSS dizia na ocasião que cerca de 17 milhões de benefícios seriam revisados e que isso traria um rombo nas contas, blá, 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 vocês conhecem a história. Bem, cerca de 2,5 milhões é que tiveram direito a essa revisão. E desses 2,5 milhões, evidentemente, não foram todos que tiveram repercussão financeira positiva em seus benefícios. Mas vocês sabem que talvez o que me preocupe mais são outros mitos que a gente vê por aí e que não tem a ver necessariamente com o INSS, mas são mitos que a gente encontra assim em alguns canais do YouTube ou em alguns sites e que envolvem praticamente títulos muito chamativos, do tipo assim, saiba quando a revisão da vida toda vai começar a ser paga. Saiba agora, saiu a revisão da vida toda. E aí, vai começar a ser paga? Gente, esse mito é muito cruel, porque ele produz uma certa esperança nas pessoas no curto prazo, porque quando a gente dá a entender que a revisão vai começar a ser paga, parece que é ali adiante, ali na frente. E isso não é verdade, tá? Porque os processos envolvendo a revisão da vida toda estão suspensos no país inteiro, tá? No país inteiro. Então, assim, eu quero dizer para vocês que não há como a gente considerar que isso seja uma coisa, assim, responsável de alguém fazer, tá? Eu vou tentar explicar aqui rapidamente qual é o fluxo para os processos saírem da suspensão, voltarem para as varas federais onde eles estão parados e aí sim, voltarem a tramitar para terem as sentenças e então, finalmente, a gente passar para as partes de cálculo, de liquidação desses processos e só então começarmos a falar ou pensar em pagamento. Veja que nós ainda temos um caminho pela frente. Mas acompanhem comigo, por favor. O processo da revisão da vida toda voltará a ser julgado agora no dia 20 de março de 2024. Eu estou gravando esse vídeo agora no dia 12 de março. No dia 20 o processo volta a ser julgado. Vamos dizer que o STF mantenha as coisas como estão, dê o ganho de causa para os aposentados e pensionistas, o INSS não recorra, o STF bateu o martelo, o STJ também, tá tudo certo, ninguém mais recorre, o processo então transita em julgado lá no STF, não cabe mais nenhum tipo de recurso. A decisão é publicada logo em seguida e então nós teremos a oportunidade de começar a pedir para os juízes federais que os processos voltem a se movimentar. Porque o STF já decidiu, o STJ também, ninguém mais recorreu, as decisões já estão todas publicadas, não há mais nada para fazer, a não ser o processo sair da suspensão e o juiz aqui das varas federais, o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, vai então julgar o processo ou vai oportunizar que as partes falem mais alguma coisa nos autos e tal, e coisa, e vai julgar o processo. Vai julgar de acordo com o que o STJ e o STF já definiram. Ele vai se juntar a esse entendimento. Aí vocês verão acontecer o seguinte, o INSS vai começar a discutir na fase de liquidação da sentença, isto é, quando a gente vai transformar em dinheiro aquilo que se ganhou do ponto de vista jurídico, o INSS vai começar a discutir quanto de repercussão financeira aquele benefício pode ter. Eu prevejo que nós teremos aí mais uma discussão, porque os cálculos dos advogados são uns e o do INSS certamente vai ser outro, bem menor. O que eu faço aqui para tentar esclarecer já desde o início para o juiz como é que eu monto os meus cálculos? Vejam, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as moedas antigas de julho de 94 para trás e transformá-las em reais. É uma operação aritmética para fazer isso, é matemática, tá? Matemática financeira.
Então a gente transforma todas as moedas anteriores a julho de 94 em reais. Depois disso, nós vamos pegar todas as contribuições do PBC, desse aposentado, do período básico de cálculo, e vamos corrigir esses valores, os salários de contribuição, aplicando índices de correção monetária que são diferentes ao longo do tempo. Nos anos 80 era um índice, nos anos 90 era outro, nos anos 2000 era outro e agora mais recentemente ainda outro. Muito bem. Depois que esses salários de contribuição foram todos corrigidos, nós vamos encontrar uma média deles, a média aritmética simples desses salários de contribuição, dos 80 maiores salários de contribuição. E a partir disso, nós teremos um número que é chamado de salário de benefício. Notem que eu estava falando em salário de contribuição, agora eu estou falando em salário de benefício, que são todos os salários de contribuição corrigidos e que passam por uma conta para a gente achar um número que é o salário de benefício. Neste salário de benefício, aplica-se uma alíquota, de acordo com o tipo de benefício que o trabalhador recebeu. É um percentual, tá? Então eu tenho lá um certo valor e eu aplico um percentual ali naquele salário de benefício e então eu tenho a chamada RMI, ou Renda Mensal Inicial. Eu explico tudo isso para os juízes nas minhas petições. Eu explico como é que eu cheguei no cálculo. Eu explico como é que eu cheguei naquele número. Eu mostro as operações matemáticas ali. Porque eu não quero que depois o INSS impugne os meus cálculos e os meus processos dizendo que eles estão errados. Porque eu vou dizer para eles simplesmente isso. Vou dizer, me mostre onde é que está o erro aqui. Eu peguei os salários, eu corrigi, eu apurei a média, eu apliquei a alíquota. Onde é que tem o erro nisso? Não tem erro nenhum. Mas vocês podem saber que nós ainda passaremos por essa etapa de briga no cálculo. Mas vamos dizer que o cálculo deu certo, tá? Ou do advogado ou do INSS, tá tudo bem, aí então o seu benefício foi finalmente revisado. O juiz então precisa notificar o INSS para o INSS implantar o valor novo no seu salário. E aí você então passará a receber aquele benefício atualizado e só então é que poderemos dizer que a revisão da vida toda começou a ser paga. Vocês notam como a gente tem um longo caminho para percorrer ainda? Então, eu queria finalizar dizendo que isso também é um mito, tá, gente? Quando vocês veem assim, a revisão da vida toda vai começar a ser paga, saiba quando ela vai começar a ser paga. Ela vai começar a ser paga quando o processo cumprir esse fluxo, essas etapas aqui que eu acabei de explicar para vocês. Antes disso, é conversa, é história, é clickbait, é um título chamativo para atrair as pessoas para o seu vídeo. Bem, dito isso, eu convido vocês então para permanecer aqui nesse canal, ficar aqui comigo. Se vocês chegaram até aqui o final, deixem o seu like, comentem, compartilhem e fiquem comigo. Até a próxima!